Quando nós vimos a terceira viagem de Paulo, quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, e Éfeso quer dizer desejável, está em Atos no capítulo 19, e foi a terceira viagem de Paulo. E essa cidade de Éfeso, a igreja em Éfeso, ela recebeu uma das revelações mais profundas da história de toda a humanidade. E essa revelação que essa cidade recebeu, ela recebeu a revelação que Cristo Jesus era o Filho de Deus. A cidade de Éfeso recebeu a revelação do mistério de Deus que estava escondido antes da fundação do mundo. E é baseado nessa revelação que toda a Ásia depois ouviu o Evangelho. Então, como é edificada a casa de Deus? A casa de Deus era edificada com Cristo Jesus. A casa de Deus era edificada com o Filho de Deus. É por isso que Paulo combateu esse bom combate. Paulo nunca se deixou levar por coisas que não são essenciais. Paulo sempre procurou levar a igreja e mostrou todo o conselho de Deus, que todo o conselho de Deus estava totalmente em Cristo Jesus. Hoje, muitas vezes a igreja, nós nos afastamos quando nós caímos em várias outras coisas que não são essenciais, que não são a pessoa de Cristo Jesus. Então, como temos o propósito dessas gravações, de levar aos amados irmãos que o que está no coração de Deus, que todo crente, que todo nascido de novo, que todo filho de Deus precisa saber o que realmente lhe pertence em Cristo Jesus, que Deus já deu provisão em Cristo Jesus para que nós, pela fé, possamos usufruir dos benefícios da provisão de Deus que já foi nos dado em Cristo Jesus. E isso aí foi o que a cidade de Éfeso recebeu. Uma das revelações mais profundas da história da humanidade, de que o crente, ele pode tomar posse da provisão de Deus em Cristo Jesus. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós vemos que o Velho Testamento ele é sombra daquilo que haveria de vir. O Velho Testamento é como se fossem figuras, são sombras da realidade que temos no Novo Testamento, que é a pessoa do Senhor Jesus. De Gênesis até Apocalipse, toda a nossa Bíblia, ela tem uma só pessoa, mais importante de tudo, que é o Senhor Jesus. Todas as figuras, todas as ilustrações, todas as histórias, tudo que nós temos de todo o Velho Testamento, são sombras mostrando o Filho de Deus. Isso aí nós temos que ter essa compreensão. E foi isso que Deus revelou para a igreja de Éfeso através de Paulo. Então todo crente precisa saber o que lhe pertence em Cristo Jesus. A provisão de Deus em Cristo Jesus, para nós podermos usufruir hoje, em vida, dos benefícios da provisão de Cristo Jesus pela fé. E é por isso que quando Paulo fala ali aos Colossenses, Paulo fala também aos Colossenses, ele diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. E no versículo 18 ele diz: e ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Quantas e quantas vezes nós somos privados da nossa recompensa que está em Cristo Jesus, que tem que ser pela fé. Por isso que Paulo diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, da lua nova, dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo Jesus. Então, Deus tinha um propósito. Quando nós podemos observar lá no livro de Êxodo, a primeira festa, e é bom salientar que a nação de Israel, ela tinha várias festas.
E essas festas era só para mostrar que Deus tinha uma provisão, que essa provisão era o Filho de Deus. Eles tinham a festa da Páscoa, que mostrava a morte de Cristo Jesus e vinha a redenção através de Cristo Jesus. Mas depois eles tinham a festa dos pães asmos. Por isso que Paulo diz, façamos festa sem fermento. Paulo estava ligando o Velho com o Novo Testamento. Ele diz, façamos festa, mas sem fermento, com os pães asmos. Mas depois dos pães asmos tinha o quê? A festa das primícias. E com a festa das primícias, era aquilo que era colhido em primeiro lugar e que era levado para Deus. Depois das festas das primícias, no 50º dia, tinha a festa de Pentecostes. Então, logo depois que o Senhor Jesus, ele foi para o Calvário, ele morreu como Cordeiro de Deus, porque Paulo diz assim que são sombra das coisas futuras. O Senhor Jesus foi imolado pela humanidade. Ele se transformou no pão sem fermento. Ele foi as primícias para Deus, foi levado ao trono de Deus. Depois que ele chegou ao trono de Deus, foi derramado o Espírito no Pentecostes, que são figuras que nós deveríamos cada dia mais nos apropriar dessas figuras. Então, nós podemos ver que são 7 festas que Israel tinha. E essas sete festas, nada mais estavam mostrando por quê. E por que o número 7? Porque 7 é o número de plenitude. É assim como o candelabro. O candelabro tinha o quê? 3 braços de um lado, 3 braços do outro lado e um braço central. Esses 3 braços do lado esquerdo, eles estão mostrando o ministério terreno de Cristo Jesus. Os 3 braços direitos, eles estão mostrando o ministério celestial de Cristo Jesus. E aquele braço central está mostrando o nascimento da igreja quando foi derramado o Pentecostes. Então, tudo tem um significado. Por que 7 braços? Porque está mostrando uma plenitude, uma complementação, uma perfeição dentro do propósito de Deus. Então, quanto mais nós, como nós crentes, nós ficamos sabedores dessas verdades, nós vamos ficar livres aqui que Paulo falou, ninguém vos domine a seu bel prazer mais, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchados na sua carnal compreensão. Então foi isso que aconteceu de início, assim falando, lá com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso recebeu todo o conhecimento de Deus, para que eles pudessem andar realmente com todas essas verdades, com essas riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Eles viram que eles receberam o mistério de Cristo Jesus. Todos os mistérios. Eles entenderam que agora eles eram um novo homem em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz ali em Efésios 2, diz que eles eram um novo homem em Cristo Jesus, que através de Cristo Jesus ele aboliu todas as ordenanças da lei e que eles tinham sido vivificados em Cristo Jesus. E no capítulo 2, versículo 1, assim, que eles estavam mortos em delitos e pecados e agora foram totalmente resgatados. E como isso é importante? Então, na cruz, o Senhor Jesus, ele tratou com o pecado, ele tratou com o velho homem, o Senhor Jesus tratou com Satanás, tratou com o mundo e tratou com todas as ordenanças. Todo crente, então, precisa saber do que nos pertence em Cristo Jesus.